Você já ouviu sua mãe dizendo, pega aquele treco ali pra mim? Ou seu pai dizendo, ô filho, depois você dá uma olhada no controle da TV? Parece que ele tá com um problema. Talvez o seu irmão dizendo, eu tô com menos vontade de comer porque acabei de tomar café. Sabe o que essas expressões têm em comum? Todas elas têm o vício de linguagem chamado de barbarismo. E no vídeo de hoje nós vamos descobrir o que é barbarismo, onde e quando ocorre e por que evitar. Vamos lá? Olá pessoal, eu sou Jonathan Venâncio, estou graduando em Física e hoje vou falar sobre o barbarismo. É um assunto de português, mas que é muito importante para quem busca a licenciatura. Primeiramente vamos iniciar falando sobre o que é barbarismo. O barbarismo na linguagem refere-se ao uso incorreto de palavras, expressões ou construções gramaticais. Isso pode incluir erros de pronúncia, grafia ou o uso de palavras que não pertencem ao idioma em questão, no caso, o português. Exemplos comuns de barbarismos incluem a utilização de anglicismos desnecessários ou palavras mal escritas. O barbarismo é frequentemente considerado um desvio das normas da língua e pode comprometer a clareza da comunicação. Os barbarismos podem ser classificados em diferentes tipos, como o barbarismo de forma, que envolve erros de escrita ou pronúncia. Aqui estão alguns exemplos. Nós vai ao cinema hoje. O correto é nós vamos ao cinema hoje. A conjugação do verbo ir está incorreta. Deve ser vamos para concordar com o sujeito nós. Outro exemplo. Fui eu que vi ela no parque. O correto seria, fui eu que a vi no parque. O uso do pronome ela deve ser substituído pelo pronome oblíquo a, na função de objeto direto. Outro exemplo. Essa é a casa onde eu moro. O correto é, essa é a casa em que eu moro. O uso do onde não é adequado para indicar lugar em relação a um substantivo que não é um lugar. Outra forma de barbarismo é o de conteúdo, em que diz respeito ao uso inadequado de palavras ou expressões. Eles podem surgir de influências culturais, empréstimos linguísticos ou desatenção. Exemplos comuns incluem o uso de seja em vez de seja, ou o uso excessivo de jargões técnicos que podem dificultar a compreensão. A correção desses erros é importante para manter a clareza e a riqueza da língua. Aqui estão alguns exemplos. Vou te explicar o porquê disso. O correto é, vou te explicar o porquê. A expressão porquê disso está redundante, porque já implica uma razão, não precisa o disso. Ela estava tão nervosa que quase explode. Esse é o segundo exemplo. O correto seria, ela estava tão nervosa que quase explodiu. O uso do tempo verbal explode está incorreto. Deve ser substituído por explodiu, para manter a concordância temporal, visto que está no passado. Vamos ao terceiro exemplo. Ele é um expert na área de marketing. O correto é, ele é um especialista na área de marketing. A palavra expert é um anglicismo. Especialista é a forma correta em português. Anglicismos são palavras tiradas de outros idiomas, como por exemplo o expert que acabamos de falar. A etimologia da palavra barbarismo remonta ao grego antigo. A palavra é formada a partir do termo grego bárbaros, que originalmente se referia a pessoas que falavam línguas que os gregos não compreendiam, ou seja, não gregos ou estrangeiros. A raiz da palavra sugere uma conotação de não civilizado ou rude, e, com o tempo, o termo passou a se referir a qualquer linguagem ou comportamento que não seguisse as normas estabelecidas ou que fosse considerado inadequado. Portanto, a etimologia de barbarismo realmente reflete sua aplicação no contexto dos vícios de linguagem, evidenciando como certas expressões ou construções podem ser consideradas estranhas ou mesmo não civilizadas em comparação com o uso correto da língua. Agora, como ocorre no dia a dia e como nos afeta? O barbarismo ocorre no dia a dia de várias maneiras, geralmente relacionadas ao uso inadequado da língua em diferentes contextos, e muitas vezes fazemos sem perceber. Não estou aqui para dizer que é um crime usar o barbarismo, mas que em determinados contextos ele pode te deixar em sérios apuros ou mesmo te tirar boas oportunidades. Mas vamos a alguns exemplos de como o barbarismo pode se manifestar. Conversas informais. Muitas vezes, em conversas cotidianas, as pessoas podem usar expressões ou palavras de formas erradas sem perceber, e isso inclui erros de conjugação verbal, pronomes mal utilizados ou escolhas de palavras imprecisas. Por exemplo, alguém pode dizer, eu fui lá e vi ela, em vez de eu fui lá e a vi. É um exemplo bem comum. Redes sociais. As redes sociais dominam boa parte da comunicação, e com ela, o uso de linguagem informal aumentou.
Isso resultou em barbarismos, como o uso de abreviações inadequadas ou anglicismos desnecessários. A pressa em comunicar-se pode levar as pessoas a escreverem de forma descuidada, como TBM para também ou VC para você, em contextos que exigem mais formalidade. Não é errado usar esses termos nas redes sociais, lá é o lugar dela. Mas como diz a minha mãe, o costume de casa vai à praça. Imagine você escrevendo isso num e-mail ou no seu currículo. Problemão, né? Outro exemplo, jargões e termos técnicos. Em ambientes profissionais ou acadêmicos, o uso excessivo de jargões pode dificultar a compreensão, especialmente para aqueles que não estão familiarizados com o tema. Isso pode incluir barbarismos, como o uso de termos técnicos de maneira errada ou descontextualizada, como o famoso deu tilt. Você já ouviu o que é isso? Mídia e entretenimento. Na televisão, no rádio e em vídeos na internet, muitas vezes se ouvem barbarismos, especialmente em programas de entretenimento onde a língua informal é predominante. Apresentadores ou personagens podem usar palavras ou expressões de maneira incorreta, influenciando as pessoas que assistem a adotar esses usos em sua própria fala, dizendo até que está certo porque ouviu na televisão. Influência de outras línguas. O contato com outras culturas e idiomas, especialmente o inglês, pode levar ao uso inadequado de anglicismos. Por exemplo, dizer ele tem que fazer um feedback em vez de ele precisa dar um retorno é um caso comum dentre muitos outros, é claro. Falta de conhecimento gramatical. Muitas pessoas podem não ter acesso a uma educação formal que aborde as regras gramaticais de maneira adequada, resultando assim em barbarismos por falta de conhecimento. Isso pode incluir erros simples como a confusão entre a gente e nós, ou uso incorreto de pronomes. Autocorreção. O uso de ferramentas de autocorreção em dispositivos digitais é excelente, ajuda muito, mas pode, paradoxalmente, levar a barbarismos. Às vezes, o corretor automático sugere palavras que não se encaixam no contexto, levando os usuários a aceitarem erros sem perceber. Já aconteceu isso com você? O uso de barbarismos, embora tecnicamente seja incorreto do ponto de vista normativo, não deve ser visto como uma falha de caráter ou falta de inteligência. Não, muitas vezes o uso dessas expressões está diretamente relacionado à variedade linguística da pessoa, influenciada por fatores regionais, culturais ou socioeconômicos. No entanto, o preconceito linguístico é um fenômeno real e frequente, e isto acontece muito. Esse preconceito ocorre quando julgamos alguém com base na forma como ela fala, considerando certas variantes como inferiores ou erradas. E isso pode gerar o quê? Estigmatização social, que quem comete o barbarismo pode ser visto como menos educado ou que pode limitar suas oportunidades de crescimento, especialmente em ambientes formais ou profissionais. Pode gerar insegurança e autocensura. Pessoas que têm medo de serem julgadas pela forma como falam muitas vezes desenvolvem insegurança, o que pode limitar expressões pessoal e criativas. Elas podem evitar participar de conversas importantes ou interações que sintam que serão criticadas. Isso é um grande problema, pessoal. Valorização da diversidade linguística. É essencial destacar que a língua está em constante evolução e que diferentes variações e sotaques fazem parte da riqueza cultural de uma sociedade. Assim, reconhecer o uso de barbarismos e combatê-los deve ver com a consciência de que esse processo não pode servir para reforçar preconceito ou exclusão social. Resumindo, você tem que sim, sempre prestar atenção no seu português, mas nunca agir com preconceito com outras pessoas por elas cometerem alguns erros linguísticos, incluindo o barbarismo. Agora, como evitar o barbarismo? Certo, já vi que pode até ser normal em certos contextos o uso de barbarismos, mas em certos momentos é bom evitar. Como fazer isso? Como evitar falar essas expressões tão comuns no nosso cotidiano? Vamos ver algumas dicas? Expansão do vocabulário. Ler regularmente é uma excelente maneira de enriquecer o vocabulário e, ao mesmo tempo, observar como as palavras são usadas corretamente. Ler livros, artigos e até mesmo ouvir podcasts de qualidade ajudam a assimilar novas palavras e expressões que substituem o uso de termos incorretos. Mas é bom ler bons livros, bons artigos e ouvir bons podcasts, ok? Consultas frequentes a dicionários e gramáticas. Quando surgir dúvidas sobre a correção de uma palavra,
Recorrer a um dicionário ou uma gramática pode esclarecer rapidamente a forma adequada. Existem muitos recursos online fáceis de fazer isso, como o Primeran ou o Michaelis. Prática da autocorreção. Ser consciente da própria fala e buscar corrigir os erros ao longo do tempo é uma das formas mais eficazes de evitar barbarismos. Ouvir-se mais atentamente em situações cotidianas ajuda a identificar os erros e substituí-los por formas corretas. Você também pode combinar com um amigo de os dois se corrigirem, pedir o famoso feedback de amigos, colegas ou familiares pode ajudar a detectar usos errados que passam despercebidos. Às vezes, alguém que escuta de fora pode identificar um erro que não percebemos ao falar ou que nem sabemos que é errado. Participar de grupos de discussão também é uma excelente ferramenta. Estar em ambiente onde o uso correto da língua é valorizado pode ser uma forma de reforçar a aprendizagem. Conversar sobre temas variados, sempre focando em usar a língua de forma adequada, melhora a fluência e a precisão linguística. Treinamento em ortoépia. Para casos de barbarismos fonéticos, onde há uma pronúncia errada de palavras, exercícios de dicção e pronúncia podem ser úteis. E esse é um ponto extremamente importante, pois há muitas autoridades, entre aspas, que pronunciam palavras de maneira errada. Por exemplo, você já ouviu alguém falar inexorável? Saiba que está errado. Focar em situações reais. À medida que for aprendendo e corrigindo o uso de barbarismos, aplique essas melhorias em conversas diárias e situações práticas, no trabalho, nas redes sociais ou até mesmo em conversas informais. Por fim, espero que este vídeo seja de ajuda para você. Não esqueça de se inscrever aqui no canal e de curtir o vídeo. Eu sou Jonathan Venâncio e até a próxima.